Você sabia que existe determinados riscos em se realizar contribuições previdenciárias como contribuinte individual durante o período de graça? Bom, primeiramente vamos entender o que é esse período de graça. O período de graça é aquele período em que você continua segurado da Previdência Social, ou seja, tendo direito aos benefícios por incapacidade, como auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria por invalidez, mesmo não estando realizando contribuições para a Previdência Social. Vamos aqui a um exemplo clássico. Um trabalhador registrado em carteira, um trabalhador seletista, ele veio a sofrer um desemprego, por exemplo. Ele tem ali um período em que ele permanece como segurado da Previdência Social, ou seja, ele tem toda a segurança que a Previdência Social determina aos seus segurados. E qual é esse período de graça? O período de graça ele tem uma variação para esse trabalhador comum de 12 até 36 meses. 12 é o tempo comum, né? É o tempo mínimo. O trabalhador ficou ali desempregado, parou de contribuir, ele tem ali no mínimo 12 meses de segurança dada pela Previdência Social. Nesse período, se ele sofrer um acidente, se ele precisar de uma aposentadoria por invalidez, se ele necessitar de um auxílio-doença, ele vai ter direitos da Previdência Social. E mesmo se ele vier a falecer, vier a óbito, a sua família vai ter direito a uma pensão por morte. E esse período ele pode ser estendido, ele pode chegar por mais 12 meses, caso esse segurado, esse trabalhador, tenha mais de 120 contribuições ininterruptas para a Previdência Social, e pode também ser acrescido por mais 12 meses, ou seja, chegar até 36 meses, caso esse trabalhador venha comprovar o seu estado de desemprego, ou seja, que ele foi dispensado da última empresa. Essa forma, essa comprovação, muitas vezes ela é feita através do recebimento do seguro-desemprego. Então, tendo ali todos esses requisitos, o período de graça pode chegar entre 12 e 36 meses. Mas aqui existe um problema muito importante que a gente tem visto alguns trabalhadores sofrerem. Vamos falar especificamente sobre o auxílio-acidente. O auxílio-acidente ele é um benefício indenizatório pago pela Previdência Social para aquelas pessoas, para aqueles segurados que sofreram um acidente de qualquer natureza, acidente de trabalho ou doença ocupacional. São aquelas pessoas que têm uma sequela. Elas não são necessariamente incapazes total para o trabalho, mas elas têm uma diminuição da sua capacidade laborativa e por isso o INSS, por força de lei, especificamente o artigo 86 da Lei 8.213, é obrigado a pagar uma indenização mensal para essa pessoa até a sua aposentadoria. Ocorre, meus amigos, que a lei tem lá suas pegadinhas. Essa lei previdenciária, a Lei 8.213, determina que os contribuintes individuais não têm direito a esse benefício, a esse auxílio acidente. Então, olha que situação complexa. Uma pessoa sempre trabalhou como empregado. Ele trabalhou durante muitos anos e sofreu um desemprego. A fim de que continuar contribuindo para a Previdência Social, aumentando o seu tempo de contribuição, ele passa a recolher como contribuinte individual. Se ele recolhe como contribuinte individual no período de graça e ele vem a sofrer um acidente, que venha a perder algum tipo de função ou mobilidade ou perder a sua capacidade laboral, vejam que absurdo, mas é a realidade. Ele vai acabar perdendo o seu direito ao auxílio-acidente. Por quê? Porque ele realizou contribuições como contribuinte individual no seu período de graça. Ou seja, ele deixou o seu período de graça do seu último emprego, pela qual ele teria direito ao auxílio-acidente, passou a contribuir como contribuinte individual, sofreu um acidente e, devido a estar contribuindo como contribuinte individual, ele vai perder o direito a essa indenização mensal, vitalícia, até a sua aposentadoria. Nos parece muito injusto essa regra, mas infelizmente as regras previdenciárias, o direito previdenciário, ele tem lá as suas pegadinhas e é fundamental que você que tem ali a proteção da Previdência Social, você que tem que quer realizar contribuições para a Previdência Social, seja ela como contribuinte individual, como facultativo ou da maneira que você entender devido, é fundamental que você procure um auxílio sempre de um assistente técnico, de um advogado previdenciarista, a fim de se analisar a situação e a fim de que você tome ciência daquilo que você está fazendo,
das suas possibilidades e principalmente dos riscos que você está correndo em realizar determinada contribuição ou deixá-la de fazer. Se você tem dúvidas sobre esse tema, que muitas vezes é extremamente complexo, a gente pede para que você nos encaminhe a sua dúvida, que nós teremos satisfação em responder. Um forte abraço e até um próximo vídeo.